Hoje é o terceiro vídeo da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para aprender a interpretar os seus sonhos. O tema hoje é como identificar no sonho o tempo para que a mensagem venha se cumprir. Dando sequência ao livro de Mateus, a gente vai começar em Mateus 1:18 até o versículo 25. E eu te convido a fazer parte desse canal, fazer parte desse estudo, onde você vai aprender, através do livro de Mateus, a desenvolver um pensamento profético para você interpretar os seus sonhos. Então venha! Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, faça algum comentário. Interpretação de sonhos é um jogo de quebra-cabeça, onde a gente tem que conhecer as escrituras e analisar os elementos que os sonhos estão nos dando. Vamos começar com a leitura do texto? Então, Mateus 1, do 18 ao 25. O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, quando meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que José estava meditando, ele estava passando por uma situação, ou seja, ele está buscando em Deus uma forma, analisando a sua circunstância. E como resposta à sua situação, ele teve um sonho que veio responder o questionamento que ele estava vivendo. Então isso é muito comum. Como eu sempre digo, a primeira coisa a se fazer quando você tem um sonho é analisar aquilo que você está vivendo, o que você está buscando em Deus e aquilo que o sonho está te mostrando. Um princípio que é bem interessante você ter em mente, que quando o sonho é objetivo, é direto, a mensagem não dá margem para interpretação, isso expressa a urgência em que você deve agir, em que você deve obedecer. Isso é um princípio. Toda vez que Deus fala de forma clara, objetiva, isso quer dizer responder rapidinho. José se deixou guiar pelo Espírito Santo. Mas como ele sabe a veracidade desse sonho e que esse sonho veio de Deus? Primeira coisa é que não pode contradizer as Escrituras. Quais eram os detalhes das Escrituras que apontavam que esse sonho era verídico, que era realmente Deus que estava falando com ele? Veja que o anjo, quando chama José, ele fala: José, filho de Davi. Isso é muito importante porque existia uma profecia que Jesus seria chamado filho de Davi, que viria da sua descendência, dessa descendência real, e da tribo de Judá. José, como conhecedor das Escrituras, certamente conhecia essa promessa, porque desde muito tempo o povo estava esperando o Messias, eles não sabiam o tempo que ele viria. Dessa maneira, José, sendo descendente de Davi, da tribo de Judá, sim, é bem possível que o Messias viesse através da vida dele, sendo esse um dos sinais da veracidade do sonho. Outro sinal que exige a pessoa ser conhecedora das Escrituras, no caso de José, está em Isaías 7,14. Ali nessa passagem diz o seguinte: pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Baseado então nessa passagem, que o Messias, o prometido de Deus, viria através de uma virgem, isso também bate com o que o anjo falou para ele no sonho e aquilo que ele está vivendo. Esse seria outra pista desse quebra-cabeça para demonstrar que esse sonho é verdadeiro. Por isso, então, é essencial a gente conhecer as Escrituras, para que a gente não seja enganado pelo inimigo. Porque o que acontece? Ele pega um princípio que é verdade e muitas vezes deturpa ele. Então, conhecendo as Escrituras e sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente pode ter a certeza de que é Deus que está falando com a gente e não o inimigo. Dessa forma, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele cumpriu a direção que o anjo deu de forma bem rápida. Eu quero destacar aqui o versículo 25. Maria se manteve virgem até o momento da concepção de Jesus. O texto deixa bem claro. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. Ou seja, não coabitou até que tivesse o filho. Depois, vida que segue.
Você percebeu então que o sonho foi resposta de uma situação que José estava vivendo? Ou seja, o sonho, a indicação do sonho, aquilo que o sonho está mostrando, é para o momento atual de que José estava vivendo. Uma coisa que eu quero destacar aqui e trazer a sua atenção, que é possível que parte do quebra-cabeça tenha sonhos anteriores. E por isso é tão importante você manter o seu diário. Porque é bem provável que Deus venha falando contigo e te dando peças desse quebra-cabeça através de outros sonhos. Que às vezes no momento em que você tem o sonho você não percebe. Mas depois você vai ligando as peças e você consegue chegar que os sonhos anteriores, unindo com o que você está vivendo agora, é para a sua atualidade. Primeira coisa que eu quero destacar então, com relação ao tempo do sonho, é que se ele for uma resposta de algo que você está buscando em Deus, resposta de oração, isso quer dizer que o sonho é para esse momento, para o momento que você está vivendo. É normal que o nosso cotidiano, ele faça parte dos nossos sonhos. Como eu sempre digo, as nossas emoções, elas têm reações químicas, e essas reações químicas vão agir no nosso organismo se manifestando através de sonhos. Então, às vezes, pode ser um pouquinho difícil você identificar se esse sonho está falando apenas do que você está vivendo e está sendo uma descarga de reações químicas, ou então se tem elementos proféticos. Tente analisar. Se você passou alguma raiva ou alguma saudade, isso é normal que se reflita em sonho. Caso contrário, é bem possível que seja um sonho profético. Se há relação, então, entre a sua atualidade e aquilo que o sonho está te mostrando, isso vai indicar essas circunstâncias que você vive agora. Quer dizer, então, que o sonho vai acontecer exatamente agora? Não. Vamos dizer que o sonho mostra elementos da sua escola, onde você estuda. Não necessariamente seja para agora, para as próximas semanas, mas vai falar do período em que você está estudando nesse ambiente. Quanto tempo ainda você vai ficar lá? Ou seja, essa é a durabilidade, a extensão do tempo para que o sonho se cumpra. O segundo ponto a se considerar é que você deve ser guiado pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem um sonho e o sonho fica lá, tá, tive um sonho, mas não entendi. O que acontece é que muito tempo depois, às vezes o Espírito Santo vai trazer à sua memória esse sonho. Isso vai indicar que esse momento, aquele sonho que você teve há muito tempo atrás, ele se refere ao momento atual da sua vida. Então, você vai recorrer a esse sonho, vai ver o que você sonhou, vai tentar relembrar. Por isso é importante o seu diário, colocar com bastante detalhes aquilo que você viveu, para você conseguir interpretar para esse momento. Então é essencial você ouvir o Espírito Santo e deixar que ele ministre em você o tempo. Ou seja, com certeza ele vai te trazer à memória um sonho que você teve no passado, e nesse caso, isso quer dizer que aquele sonho é para o momento que você está vivendo na atualidade. Terceiro ponto que eu quero destacar é sobre sonhos que se repetem. Sonhos que se repetem indicam que ele ainda não se cumpriu, que ele está para acontecer. No caso de pesadelos, eles vão indicar que você deve tomar uma postura nesse momento para que aquilo que o pesadelo está te mostrando não venha se cumprir. Já do outro lado, quando o sonho é bom, da mesma forma vai indicar que é preciso que você tome uma postura, que você tenha alguma iniciativa nesse momento para que aquilo que o sonho está te mostrando venha se cumprir. Vamos dizer que você tenha de uma forma repetitiva sonhos que te relacionem a direito, a julgamento, a roupa de juiz. Então é bem provável que Deus esteja apontando que Ele deseja que você siga essa profissão. Mas qual é a postura que você deve tomar hoje? Isso é uma área bem concorrida. Então, o que o sonho vai estar mostrando? Que você deve começar, que você deve iniciar hoje uma preparação, que você deve estudar, que você não deve deixar para o último momento, quando você chegar no terceirão ou quando você estiver maior, para você estudar, porque daí vai ser um pouquinho tarde. Quarto ponto para você levar em consideração, quando está analisando o tempo profético do sonho, sonhou, anote, não tem nenhuma relação com aquilo que você está vivendo, tente guardar os elementos do sonho. O que te chamou a atenção no sonho? É bem provável que você vá continuar a sua vida e a um certo momento algo vai te chamar a atenção e fazer a conexão entre aquilo que você sonhou e aquilo que você está vivendo na atualidade. Isso vai apontar que aquele sonho é para esse momento. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um sonho, uma visão, com um anjo num ambiente seco, pedregoso, algo meio desértico. Não fazia relação com nada com aquilo que eu estava vivendo. Uma das possíveis interpretações é estar vivendo um tempo difícil. Mas não fazia relação com aquilo que eu estava vivendo, então eu guardei. O tempo passou e eu fui morar na Espanha. Nada me lembrou o sonho. Só que um dia eu fui ver o pôr do sol no final da tarde num parque e estava sentada num banco. E vi uma cena dessas vegetações de deserto sendo levada pelo vento. O que me conectou na hora com esse sonho, com essa visão que eu tinha tido no passado. Eu entendi que aquele era o tempo
daquela visão, daquele sonho que eu tive, era para aquele momento. Então, é bem provável que algo do seu sonho, da sua visão, vai ser conectado com alguma coisa que você está vivendo. Então, você recorre àquilo que você viu, àquilo que você sonhou, vê os detalhes e pode entender que a mensagem é para a sua atualidade, para aquilo que você está vivendo neste momento. O que eu quero dizer é que algum elemento do sonho vai se conectar com aquilo que você está vivendo e essa conexão é o que vai apontar o tempo profético do sonho. Quinto ponto a ser considerado é quando o sonho está falando daquilo que você vive no momento. Quando os elementos do sonho indicam a sua atualidade, então vai falar do momento atual. Mas se você sonhar exatamente aquilo que você vive, exatamente com as mesmas circunstâncias, vai parecer apenas que é reflexo do seu cotidiano, reflexo daquilo que você vive, a sua mente expressando aquilo que você tem na memória. Tudo bem. Então tem que ter algum detalhe mais para que você entenda que é um sonho profético. Eu vou exemplificar esse quinto ponto com um sonho que eu tive recentemente. Eu estava no meu trabalho, os móveis eram iguais, só que eles tinham sido mudados de lugar. Tinha umas paredes que tinham sido removidas, então embora fosse o mesmo lugar, o mesmo ambiente onde eu trabalho, tinha algumas coisas que estavam diferentes. Eu tenho um gerente que eu tenho mais proximidade, ele conversa mais comigo. No sonho ele veio até a minha mesa, se sentou em frente e a gente estava conversando, o que não tem nada de diferente do nosso dia a dia. Só que, embora fosse ele, a aparência dele era completamente outra, completamente diferente. Ou seja, isso é algo que se destacou no sonho. Aquele gerente que costuma conversar comigo, que me é mais próximo, tinha outra aparência. Então, o que o sonho está me mostrando? Embora os elementos do sonho façam parte do meu dia a dia, eles estão me mostrando uma mensagem através dessas diferenças que estão acontecendo. O que foi que o sonho se destacou? Algumas mudanças e o meu gerente com outra aparência. O que isso pode ser? Alguém que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. Ou então, o que eu levei em consideração foi o significado do nome dele. Se fosse ele mesmo no sonho, eu não teria levado isso em consideração. Mas como ele tinha outra aparência e isso se destacou no sonho, eu levei em consideração o significado do nome dele. E o nome dele quer dizer aquele que espalha felicidade. O que o sonho estava dizendo? Que dentro da minha área profissional vai ter algumas mudanças, mas isso vai ser para melhor. Não é bacana? O que eu quero destacar aqui é que embora o sonho faça parte do meu cotidiano, ele não está exatamente como eu vivo. Então isso vai apontar para as mudanças, para o que realmente está acontecendo. Porque se eu sonhasse com um ambiente exatamente igual e com o meu chefe exatamente com a mesma aparência, isso seria apenas reflexo do meu sonho, daquilo que eu vivo no dia a dia, sendo descarregado através dos meus sonhos. Mas como tiveram elementos que se destacaram e elementos que não fazem exatamente o reflexo do que é a realidade, então eu consegui entender que existia uma mensagem profética. Sexto ponto a ser considerado é se eu estou passando por uma situação. Será que Deus já me falou, já me mandou alguma mensagem dentro disso que eu estou vivendo? É um padrão de Deus dentro das Escrituras, ele sempre manda a mensagem adiantado. Deus não chega atrasado. Então a gente pode ver desde o começo das situações que antes do que a coisa realmente venha acontecer, Deus já vem avisando, Deus já vem mostrando. Então você deve se questionar, será que Deus já me falou alguma coisa com relação a isso que eu estou vivendo agora? Será que Ele já me passou alguma instrução que se relacione com a minha atual situação? Muito antes de eu vir morar aqui na Inglaterra, eu sonhei que haveria essa guerra que a gente está vivendo. O que isso quer dizer? Isso é um tema importante, é algo que fala, uau, está tendo guerra. Será que isso é perigoso? Será que isso vai afetar a minha vida? Qual foi a mensagem? Vai ter guerra enquanto você estiver morando lá, mas não precisa se preocupar. Você consegue perceber que muito antes de eu saber que viria morar na Inglaterra, Deus já tinha deixado uma mensagem para mim que isso aconteceria nesse período, mas que eu não precisaria me preocupar. Com essas dicas eu quero te ajudar a você entender o tempo profético que você está vivendo através dos seus sonhos. Porque eles sim são mensagens fascinantes de Deus para ajudar a gente a caminhar no processo certo, a nos levar até Cristo. Deus é atemporal e através dos sonhos ele determina tempos e estações. Então se somos filhos dele e prestamos atenção nas suas mensagens, ele sempre vai estar apontando qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, preste atenção nos detalhes. Esse então foi o tema de hoje. Como descobrir o tempo do sonho se cumprir. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?